Leitura de João 17, 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e que conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pois Santo, Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando a compreender a tua mensagem e a aplicá-la também em nossas vidas. Então eu trouxe outro título aí, que é Pés Glorificados, o corpo a ruar, o chão da vida. E para falar de glória, a gente precisa de falar sobre o rosto no chão. Se vocês lerem, lógico que agora vocês não vão fazer isso porque não dá tempo. De Gênesis a Apocalipse, vocês vão encontrar diversas passagens onde as pessoas colocam o rosto no chão, demonstrando adoração, louvor, respeito, honra e também em sinal de estar próximo à glória de Deus. Então, o contato do rosto com o chão, tal qual a ruar, o Espírito de Deus pairava suavemente sobre a face das águas, é um ato físico presente em muitas religiões que simbolicamente nos coloca mais próximos possível da glória de Deus. Então isso, desde os tempos mais antigos, era uma forma simbólica, mas que as pessoas acreditavam que, já que se diz que na criação Deus, seu Espírito de Deus, estava próximo da terra, na face das águas, então o mais próximo que a gente pode chegar da glória de Deus, nesse entendimento, seria colocando o rosto no chão. Mas com a presença de Jesus, Deus conosco, essa experiência ganha pés. A experiência de estar próximo da glória ganha pés. E para ver pés, nós precisamos de corpo. Então a ideia de glória começa a deixar de ser algo que você precisa se encurvar para ser algo que você precisa usar o seu corpo, principalmente os seus pés. É importante notar que o corpo de Jesus, que é glorificado, tem cicatrizes, marcas de tortura, calos nos pés. Anatomia que narra uma história de vida e morte e ressurreição. Então, quando a gente pensa no corpo de Cristo, que é elevado aos céus, na sua ascensão,
que também se fala como a glorificação de Jesus Cristo, nós temos que lembrar que esse corpo que sobe, que é glorificado, é um corpo machucado. É um corpo que viveu uma história marcada, uma história de morte e uma história também de ressurreição. No Evangelho de João 17, 1 a 11, que nós lemos, em sua oração sacerdotal, Jesus não se coloca à altura da glória de Deus. Ele traz a glória para o chão. Dá para notar isso? Jesus, ele não se eleva, ele não busca estar à altura da glória de Deus, mas ele traz a glória para o chão, para a estatura humana. E nos versículos 4, 5 e 10, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles quem? Os seres humanos, eu sou glorificado. Então, nesses 3 versículos, só o 5 fala de um momento onde não havia estatura, não havia medida, porque antes não tinha nada. Mas no versículo 4 e no versículo 10, Jesus fala sobre glorifiquei na terra, eu te glorifiquei na terra, e no 10 ele fala sobre essa presença e que as coisas que são de Deus e de Jesus, ele também pensa neles, ou seja, em nós, seres humanos, em quem Jesus é glorificado. Então, Jesus está a todo momento buscando trazer essa glória para o chão da nossa realidade. Jesus, sendo o próprio Deus, glorificou Deus neste chão, realizando com seu próprio corpo a missão que lhe foi dada, um ministério a pé. O ministério de Jesus não foi com o carro do ano, o ministério de Jesus não foi pegando carona com ninguém. Jesus atuou com seus próprios pés. Jesus caminhou com seus próprios pés. Foi o corpo dele que se movimentou. Ele não foi levado por ninguém. Ele não foi alguém que queria ter poder para fazer as coisas. O poder que nós às vezes almejamos. Então foram os seus próprios pés traduzem seu ministério. Então um ministério a pé. Mesmo o chão que testemunhou a glória antes que houvesse mundo. Então o chão que nós pisamos hoje, o chão que Jesus pisou, é o mesmo chão que lá em Gênesis 1 Deus está criando. É o mesmo chão, é a mesma realidade, porém marcada, uma realidade marcada pela nossa ausência de paz no coração. Chão sobre o qual pairam os nossos corpos fragilizados, vulneráveis, como o corpo de Jesus de Nazaré. Então Jesus, quando fala desse corpo que é glorificado, ele também está indicando o nosso corpo, que também sofre, que também é frágil, que é vulnerável. Aos pés da cruz, ou pensando em 1 Coríntios 1, 18 a 25, nas palavras de Paulo, aos pés da palavra da cruz, experimentamos essa glória invertida, uma glória invertida, vazia de poder, revelada num corpo crucificado. Aos pés de Jesus, aprendendo a palavra diretamente da fonte, a glória é experimentada verdadeiramente. Aos pés de um pobre peregrino, tão invisibilizado quanto muitas pessoas em nossa sociedade. Então, esse corpo de Jesus, que é glorificado, e que normalmente as pinturas e a arte, né, as grandes pinturas, vão representar como um corpo iluminado e perfeito. Mas nós precisamos olhar para a Escritura e perceber que é um corpo machucado como o nosso. Então, Jesus, ele não quer se diferenciar de nós, muito pelo contrário. Ele quer relembrar para a gente que esse corpo glorificado é ainda um corpo marcado pela vulnerabilidade e fragilidade humana. Os textos que tratam da ascensão de Jesus ou a sua glorificação trazem algo em comum. Se a gente for olhar os textos sobre a ascensão, a gente vai ver que algo sobe e algo desce. O corpo glorificado sobe e o espírito irmanado, o espírito que se une, que se irmana, que se torna irmão da gente,
conforme Lucas 24, 36 a 53, esse corpo, esse espírito desce, quando esse corpo glorificado sobe. Aos pés de Jesus, então, nós percebemos como esse corpo é. Tem que estar próximo, né? A gente não pode ver esse corpo de longe. A gente só percebe a outra pessoa, a sua fragilidade, se nós estamos perto. Eu não consigo perceber a dor de ninguém se eu estou longe de alguém. Então, Jesus está falando também sobre essa proximidade, apesar da sua elevação tão próxima. A fragilidade é glorificada. A fragilidade é glorificada. Nós normalmente pensamos na glória e no poder como algo inquebrável, como algo que nos dá força, como algo que não pode ser abalado. Aqui, a glória é da fragilidade. O que é frágil e vulnerável é elevado. A Ruá, que é livre e perfeita, desce para habitar corpos fragilizados. Então Jesus inverte tudo. Se um corpo fragilizado, marcado, com cicatrizes, torturado, é elevado e glorificado, desce então um espírito perfeito. Desce um espírito para nos ajudar a encontrar sentido na vida. Salva-se o organismo enquanto o espírito que garante a vida e verdadeiramente garantiu a vida de Jesus, desde seu nascimento até sua morte, e também na sua ressurreição, esse Espírito garantiu a vida de Jesus. Tanto é que Jesus só é morto quando deveria se cumprir as Escrituras. Em todas as tentativas de matar Jesus, ele não é morto, porque existe um Espírito de vida o protegendo e agindo e trabalhando nesse sentido da vida. Então, a gente tem um espírito que garante a vida e habita junto aos corpos vulneráveis de hoje. Então, a gente imagina quanta gente que sofre muito mais do que nós, quanta gente que tem marcas muito mais do que nós, na história da nossa humanidade, na história do nosso país, e hoje. E como essas pessoas são protegidas, como essas vidas estão sendo ainda ganhando sobrevida. A explicação é de um espírito perfeito que encontra esses corpos e habita neles. A experiência de Maria de Betânia, a Maria, irmã de Lázaro, a Maria, irmã de Marta. Quando a experiência de Maria de Betânia nos chama a atenção pelas múltiplas vezes que menciona ela aos pés de Jesus. Não só no texto de João, mas também em Lucas. Em Lucas 10, 39, ela está aos pés de Jesus, arriscando o seu corpo feminino ao aprendizado negado às mulheres. Olha a glorificação do corpo acontecendo. Há uma mulher que, dentre tantas naquela época, tinha negado o aprendizado e aquela está aos pés de Jesus, se arriscando. Em João 11, 28 a 35, chorando, essa Maria lança-se aos pés de Jesus, que chora com ela a morte de Lázaro, apresentando então um corpo sem censura de emoções. Quantas vezes nós somos convidados e convidadas a censurar as nossas emoções? Isso não é glorificação do corpo, isso é humilhação. Isso é a humilhação do corpo. Essa Maria ainda, ela unge os pés de Jesus com perfume caro e os enxuga com os cabelos, assumindo no corpo, em seu próprio corpo, sacerdócio. Ou seja, ela aprende com Jesus, ela se arrisca no corpo feminino. Ela chora, vive as emoções e ela também assume ministério, ungir um rei pelos pés. Então a gente percebe que um corpo é glorificado, sim, para a honra e glória de Deus. Quando as pessoas começam a perceber que esse corpo, ele não deve ser como o corpo de alguns que acham que tem que estar no comando, né, no controle da humanidade, no controle dos espaços. Então, um corpo que se entrega a essa caminhada. E apresenta aí, então, a presença da Ruá, que perfuma não apenas a sala, mas toda a casa recebe fixação da fragrância
do Espírito que é permanente. No episódio que Maria usa o perfume caro para ungir Jesus, narra que todos os cômodos da casa, toda a casa, não foi só um pequeno espaço. Então, muito interessante como a gente percebe o corpo e o espírito. Um corpo vulnerável sendo habitado e também espalhando e compartilhando as suas experiências de dor, de alegria, né? A experiência de um corpo fragilizado, mas que encontra força no espírito. É glorificação do corpo que resiste, que ora, que clama, que geme. Não apenas o corpo humano, mas o corpo de toda a criação, conforme narra Paulo em Romanos 8, 18 a 30, a glorificação do corpo gestante. A glorificação de um corpo gestante, vivendo as dores do parto para transformar corpos órfãos em filhas e filhos. Então a glória do corpo não pode ser algo que a gente imagina como uma pessoa que assume um reinado para comandar e controlar pessoas. A glória do corpo é de liberdade, mas que encara dores, que encara conflitos, que se assume como um corpo que tem marcas, mas que encara a realidade. Né? Para a gente isso é importante porque nós também carregamos marcas, vulnerabilidade, nós carregamos os desafios de cada um, que são diferentes. Mas nós também carregamos um espírito que nos impulsiona para transformar a nossa vida. Então esse corpo que ora, que clama e que geme, que nessa imagem que Paulo traz em Romanos é muito importante. Porque não é só sobre o corpo humano, é sobre o corpo da criação, que geme como uma mulher em trabalho de parto. E é uma experiência que só elas conhecem. É uma experiência feminina. Então, muito importante a gente conhecer a experiência da glorificação do corpo a partir dessa ótica. E que principalmente vai trazer órfãos, os órfãos da terra, né? Os órfãos da nossa terra, para uma união, onde se tornam verdadeiramente filhos e filhas. Então, nós temos, em Romanos 8, 31 a 39, um corpo inseparável do amor de Deus em Cristo Jesus. Em breve a gente vai cantar que nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Cristo. Então, um corpo inseparável do amor de Deus em Jesus Cristo. E aqui então nós vamos para a nossa conclusão. O corpo de Deus e de Jesus é manifestado e revelado como humanidade. Não é um espírito, não é um fantasma, como nós lemos, né? Os discípulos, quando viram Jesus falando aqui, eu trago a minha paz, e eles ficam assustados, Jesus fala, o espírito por acaso tem osso e carne? Então fica muito claro que Jesus fala sobre corpos que a gente pode tocar. Então o corpo de Deus e de Jesus é manifestado e revelado como humanidade. Em Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em seguida veio a ação criadora. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. A gente está falando da criação de corpos, seja da natureza, seja o corpo humano. O mesmo fez Jesus como Espírito pairando sobre a água, e logo estava agindo, recriando a humanidade, lavando os pés dos discípulos. Jesus reinterpreta Gênesis 1, versículo 2, pairando sobre a água numa bacia, recriando a humanidade com humildade, lavando os pés dos discípulos. Então isso é glorificação do corpo, e não do espírito, não de uma alma, é a glorificação do corpo. Oposto à glória dos heróis, reis e imperadores que se acham deuses, glorificando os seus feitos. Como que os políticos hoje fazem? E agora vai vir uma enxurrada, né? Tempo de eleição, os poderosos querem se reeleger e eles vão falar dos seus grandes feitos. Dos grandes feitos. Jesus exemplifica a leveza da glória que encontra e veste o corpo. Não veste a fama, veste o corpo.
com liberdade e simplicidade, conforme Mateus 6, 28 a 29. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão era um rei que se achava muito poderoso. Então, porém, eu afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, essa glória não pode ser dada pelos feitos de alguém que se acha poderoso. Essa glória deve ser dada ao corpo. Então, a opulência que torna opaca a vida do povo é o que Salomão chama de glória. Salomão oprimia as pessoas, Salomão desviava dinheiro, Salomão matava pessoas, Salomão explorava o povo e chamava isso de glória. Jesus mostra que a glória está na beleza e na simplicidade da criatura, conforme a natureza gloriosa de Deus revelada no Filho. A glória está na autonomia solidária e no cuidado intencional, sem orgulho, aceitar ser ajudado, a ser solidário sem deixar de ser quem é. A glória está na liberdade de ser, de dizer e falar o que pensa, mesmo que outros pensem diferente ou discordem. É livre quem tem acessibilidade, que pode andar, pois há espaços caminháveis para pessoas, para todas as pessoas, acolhendo coxos e cegos. Em Jesus existe acessibilidade. Isso é glória, corpos glorificados, com marcas que carregam as suas histórias de vida. Então, os lugares onde existe acessibilidade, onde as pessoas que não têm a mesma capacidade que nós temos de caminhar com os nossos pés, os corpos delas são glorificados quando nós criamos acessibilidade. Porque sem acessibilidade não há glória. Sem inclusão, sem acolhimento, não há glória. Então, irmãs e irmãos, que Deus, em sua gloriosa graça, abençoe o nosso corpo com o seu espírito de liberdade, cuidado, solidariedade a partir dos nossos pés. Que Deus, então, nos dê o espírito para que a gente possa usar os nossos pés, para que possamos ir testemunhar as boas novas que temos ouvido e vivido. Amém.